que foram ou julgam ter sido expostos à radiação superior à dose suportável, devem se dirigir ao posto de socorro da Estrela Verde mais próximo, onde há um magistrado com poderes para emitir um certificado de morivulta. Qualquer pessoa devidamente declarada sem cura, se essa pessoa desejar a eutanásia. Toda vítima de radiação que passe fim à sua vida de outro modo que não o estabelecido por lei, será considerada suicida e comprometerá o direito de seus herdeiros e dependentes a pleitear seguro ou outros benefícios previstos em lei para tais casos. Também todo cidadão que cooperar com suicidas poderá ser processado por assassinato. A lei dos desastres da radiação autoriza a eutanásia somente depois de observados certos dispositivos legais. Os casos graves de doença decorrente da radiação devem ser enviados a um posto de socorro da Estrela Verde. De repente, e com tamanha violência que arrancou a manivela de controle do som, Zerch desligou o receptor. Levantou-se da cadeira e foi à janela olhar o pátio, onde uma multidão de refugiados sentava-se em volta de várias mesas de madeira improvisadas. A abadia, tanto em sua parte antiga quanto na nova, estava repleta de gente de todas as idades e condições, cujos lores eram situados nas regiões infestadas. O abade tinha reajustado, temporariamente, a clausura a fim de dar acesso a todos os lugares, exceto as celas dos monjas. O aviso que havia no velho portão fora retirado, pois era grande a quantidade de mulheres e crianças a alimentar, vestir e abrigar. Observou 2 noviços trazendo da cozinha de emergência um caldeirão de sopa fumegante que puseram em cima de uma mesa e começaram a servir. O visitante pigarreou e mexeu-se agitado na cadeira. O abade voltou-se. Dispositivos legais, resmungou. Dispositivos para suicídio em massa. Com apoio do Estado. E com as bênçãos de toda a sociedade. Bem, disse o outro, é certamente melhor do que deixá-los ter morte lenta e horrível. Melhor. Melhor para quem? Para a limpeza pública. É melhor que os corpos semivivos vão para os postos enquanto ainda podem andar. O espetáculo público será menor. Menor o horror. Menor a desordem. Alguns poucos milhões de cadáveres pelas ruas poderiam suscitar uma rebelião contra os responsáveis. É isso que você e o governo entendem por melhor, não é? Quanto ao governo, não sei, disse o visitante, com um pouco de frieza na voz. Por melhor, quero dizer mais humano. Não tenho a intenção de discutir teologia moral. Se o Senhor pensa que tem uma alma que Deus mandará para o inferno se preferir morrer sem dor em vez de sofrer horrivelmente, então continuo a pensar assim. Mas o Senhor faz parte de uma minoria e sabe bem disso. De minha parte, discordo, mas não quero discutir. Desculpe, disse o abade Zerch. Não estava me preparando para discutir teologia moral com você. Apenas falava desse espetáculo de eutanásia em massa em termos de motivação humana. A própria existência da lei dos desastres da radiação, e outras semelhantes nos demais países, é a prova mais evidente de que
Os governos estavam inteiramente conscientes dos desastres de uma outra guerra. Mas em lugar de procurar tornar o crime impossível, trataram de providenciar de antemão para atender às consequências dele. As implicações desse fato não têm sentido para você, doutor. Claro que tem, padre. Pessoalmente, sou um pacifista. Mas temos de levar o mundo como ele é. E se não conseguirem arranjar um jeito de tornar impossível um ato de guerra, então é melhor ter alguns dispositivos legais que minorem as suas consequências do que nada ter. Sim e não. Sim, se for em antecipação ao crime de um outro. Não, se o for de um crime próprio. E especialmente não se os dispositivos para atenuar as consequências forem também criminosos. O visitante deu de ombros. Como a eutanásia. Sinto muito, padre, mas para mim são as leis da sociedade que fazem as coisas criminosas ou não. Bem sei que o senhor não concorda. E é verdade que pode haver leis mal concebidas, ruins. Mas, neste caso, penso que temos uma boa lei. Se acreditasse possuir uma alma e haver um Deus irado no céu, poderia então concordar com o Senhor. O abade Zerchi sorriu levemente. Você não possui uma alma, doutor. Você é uma alma e possui temporariamente um corpo. O visitante sorriu com polidez. É uma confusão semântica. É exato? Mas qual de nós está confuso? Você sabe, com certeza. Não vamos brigar, padre. Não pertenço ao pessoal que aplica a eutanásia. Trabalho com o corpo de pesquisa das vítimas da radiação. Não matamos ninguém. O abade Zerchi observou o visitante em silêncio por um momento. Era um homem de pequena estatura, musculoso, com um rosto redondo e agradável e a cabeça meio calva, queimada de sol e sardenta. Usava um uniforme de sarja verde e tinha, sobre os joelhos, um boné com a insígnia da estrela verde. Por que brigar, na verdade? O homem era um médico e não um carrasco. A estrela verde prestava alguns serviços de socorro admiráveis. Às vezes era até heróica. O fato de, em certos casos, agir erradamente segundo as suas crenças, não era razão para considerar viciadas as suas boas obras. O grosso da sociedade favorecia esses erros e os que os cometiam estavam de boa fé. O doutor procurava ser afável. O que pedira fora bastante simples. Não se mostrara exigente nem importuno. Mesmo assim, hesitava em concordar. O trabalho que você quer fazer aqui, vai demorar muito. O doutor abanou a cabeça. 2 dias no máximo. Temos 2 unidades móveis. Podemos pô-las no seu pátio, engatar uma na outra e começar logo a trabalhar. Vamos nos ocupar dos casos óbvios de radiação e cuidar dos feridos em primeiro lugar. Só trataremos dos casos que exigirem atenção imediata. Nosso trabalho é realizar testes clínicos. Os doentes serão tratados num campo de emergência. E os que estiverem pior receberão alguma coisa mais num campo de misericórdia. O visitante franziu o sobrolho.
Somente se o desejarem. Ninguém os forçará. Mas você fornece o documento que lhes dá entrada no campo. Já tenho dado, realmente, alguns bilhetes vermelhos. Talvez tenha de dá-los. Desta vez. Aqui está um, procurou no bolso do casaco e tirou um cartão vermelho parecido com um rótulo de bagagem, preso a uma alça de arame para segurá-lo à lapela ou ao cinto. Jogou-o sobre a escrivaninha. É um formulário em branco. Aí está. Leia. O portador fica sabendo que está doente, muito doente. É. Aqui está também um bilhete verde. O portador, ao recebê-lo, logo sabe que está bem e que não há motivo para preocupações. Olhe bem o vermelho. Exposição provável a unidades radioativas. Contagem de glóbulos. Análise de urina. De um lado, é igual ao verde. Do outro lado, porém, o verde nada tem, mas olhe o reverso do vermelho. O que está impresso em letra miúda é uma citação da Lei N. Graus 10 WR 13. Tem de figurar aí. É de lei. Tem de ser lido ao portador. Este precisa que lhe deem a conhecer os seus direitos. O que vai fazer depois, é assunto dele. Agora, se o senhor preferir que estacionemos as unidades móveis na estrada, nós podemos. Vocês apenas leem para ele o que está escrito, não é? Só isso. O doutor fez uma pausa. Se não entende, é preciso que se explique. Fez outra pausa, irritado. Meu Deus, padre, quando se vai informar a um homem que o seu caso é sem esperança, o que é que se pode fazer? Ler para ele alguns parágrafos da lei, mostrar-lhe a porta e dizer, dê lugar ao seguinte, por favor. Você vai morrer, portanto, bom dia. Claro que é impossível ler o que está na lei e não dizer nada, por menos sentimento humano que se tenha. Compreendo. Mas o que desejo saber é outra coisa. Como médico, você aconselha os doentes desenganados a que se apresentem aos campos de misericórdia. O médico interrompeu-se e fechou os olhos. Naturalmente que sim. Disse afinal. Se o senhor visse o que eu tenho visto, também o faria. Aqui você não fará isso. Então, nesse caso, o doutor conteve um acesso de raiva. Levantou-se. Pegou o boné e depois parou. Jogou o boné em cima da cadeira e foi até a janela. Olhou sombriamente para o pátio, em seguida para a estrada e apontou para longe. Lá fica o local de estacionamento da estrada, onde poderemos nos instalar. Mas são 2 milhas distantes daqui. A maioria deles terá de andar. Olhou para o abade Zerchi, outra vez, para o pátio, com um ar pensativo. Repare como estão. Doentes, feridos, fraturados, aterrorizados. As crianças também, caçadas, trôpegas. Miseráveis. O senhor as deixaria ser empurradas pela estrada afora, no meio da poeira e do sol. Não quero isso, disse o abade. Mas veja, você estava dizendo que, em virtude de uma lei humana, era obrigado a ler e explicar isto a quem tivesse recebido a radiação em dose perigosa.
Não me opus